A gente segue nesse assunto, inclusive, porque nessa investigação sobre essa suposta tentativa de golpe, a Polícia Federal acredita que o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, também candidato a vice na chapa de Bolsonaro lá em 2022, esse que a gente vê na imagem, que ele seria um dos principais coordenadores do plano. A apuração é da repórter Gabriela Prado, assim como a outra apuração também. E, segundo a PF, a atuação dele acontecia em diversas frentes, como política, militar e nas milícias digitais, com a distribuição de fake news sobre o sistema eleitoral. Em mensagens trocadas com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, Braga Neto teria enviado o que seria uma minuta aparentemente assinada pelo representante de um partido político, além de falas sobre a suposta participação de um Bolsonaro em videoconferência. Em dezembro, o ex-presidente discursou ao lado de Braga Neto, dizendo que quem decidiria para onde as Forças Armadas iriam eram os apoiadores. A CNN procurou a defesa de Walter Braga Neto e o espaço, importante dizer, continua aberto para manifestação. Essas investigações, minha gente, que seguem avançando sobre os militares no entorno de Bolsonaro, e a gente vai chamar agora o Theo Cury de novo para analisar esse cenário, porque agora a gente tem mais um nome nessas investigações. Eduardo Pazuello, que deve prestar depoimento também à PF, e Walter Braga Neto, que a gente já sabia que ele estava e muito envolvido nesse cenário inteiro, principalmente segundo os depoimentos dos ex-comandantes das Forças Armadas, mas agora novas informações de que ele não estaria só ameaçando queimar ex-presidentes, ex-comandantes das Forças Armadas, mas ele estaria também comandando todo esse cenário envolvendo uma possibilidade de golpe de Estado. Theo. É isso, Muriel. As investigações, então, elas vão avançando sobre os militares que faziam parte do entorno do então presidente da República, Jair Bolsonaro. A participação de Walter Souza Braga Neto, general do Exército Brasileiro, que foi ministro do governo de Jair Bolsonaro, foi interventor federal no Rio de Janeiro em 2018, durante o governo de Michel Temer, e foi candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022. Essas investigações já mostravam uma suposta participação dele em uma pressão em cima de outros militares. Então, mostrava um papel de Walter Braga Neto como um militar que pressionava comandantes das Forças Armadas a aderirem a essa trama golpista que vinha sendo elaborada na alta cúpula do governo federal no final da gestão de Jair Bolsonaro. Ele, por exemplo, pressionou o então general do Exército, Freire Gomes, pressionou também de maneira indireta o ex-comandante, então comandante da Força Aérea Brasileira, o Batista Júnior, disse que se não desse certo a permanência de Jair Bolsonaro no poder, era, entre outras coisas, por parte de Freire Gomes, ser um covarde e não ter aderido e não ter embarcado nessa trama golpista. Fez uma pressão grande também com relação a Batista Júnior, que era comandante da Aeronáutica, dois comandantes das forças que prestaram depoimento à Polícia Federal, depoimentos que a gente viu na semana passada. Muito mais duros do que a gente já vinha noticiando, mais duros do que a gente imaginava e com novos elementos para alimentar e embasar essa investigação que tramita lá no Supremo Tribunal Federal, tocada pela Polícia Federal. E, para além dessa participação digital, de pressão e de arquitetura, tem também, por conta de Walter Souza Braga Neto, tem também essa suposta participação do Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde, general, foi para a reserva, hoje é deputado federal, foi eleito na esteira de Jair Bolsonaro, eleito com o apoio e com a simpatia do entorno do ex-presidente da República, a ver qual que foi, de fato, essa participação dele nesse encontro que pode ter acontecido no dia 7 de dezembro. Lembrando que no dia 7 de dezembro, houve a participação também de comandantes das Forças Armadas, à exceção de Batista Júnior, que não estava nesse dia, mas estava no dia 14 de dezembro. Foram dois encontros, dia 7 e dia 14. A ver, então, qual foi, de fato, a participação de Eduardo Pazuello
e o peso que tem um palpite dele, um conselho dele em um caso como esse. Porque é diferente, obviamente, da adesão, por exemplo, de um então comandante de uma força, seja da Aeronáutica, da Marinha ou do Exército Brasileiro, em uma trama golpista. Ele era um general da reserva, ele estava já eleito deputado federal, havia sido ministro da Saúde, mas, obviamente, se isso aconteceu, não o exime de uma eventual participação. E aí, o Freire Gomes destacou isso no depoimento dele e a Thaisa mencionou isso, sobre o peso que teria um conselho de Eduardo Pazuello. Tudo isso a Polícia Federal, obviamente, vai colocar na balança, mas a Gabriela Prado já mostra que há essa intenção de ouvir a versão de Eduardo Pazuello para, aí sim, avançar ainda mais nas investigações e entender a participação de outros militares, porque a partir do momento que a investigação vai andando, as etapas vão sendo cumpridas e vão sendo, as casas vão avançando, mais militares são descobertos e mais militares são mencionados supostamente na participação dessa trama golpista. Muito bem, Théo Cury, obrigada, viu, pelas informações, pela análise que você faz para a gente sobre esse caso.